Boa tarde, eu sou a Tayane Brinco, da Cantinho Encantado, e hoje eu vim conversar e mostrar um pouquinho para vocês do meu trabalho com recursos lúdicos e como esses recursos podem influenciar no aprendizado e desenvolvimento na educação. Primeiro eu vou começar dizendo assim como que surgiu isso um pouco na minha vida. Eu sempre trabalhei com artesanato, desde nova, assim, época período escolar, inclusive. Fazia umas bijuterias, levava para a escola. Minha mãe me ensinou também alguns pontos de bordado, porque minha mãe também bordava. E algumas coisinhas eu ia fazendo junto com a minha mãe. E assim começou meu desenvolvimento para o artesanato em si. Depois eu me formei, né? Não me formei na área pedagógica, eu me formei com parte de processamento de dados, não tinha nada a ver com questão pedagógica. Aí depois da formação, fui trabalhar fora, enfim. Mas continuava fazendo uns biquinhos de artesanato, sempre com essas coisinhas assim com a minha mãe, fazia um ponto cruz, fazia umas bijuterias, e eu me vendendo para uns conhecidos no próprio trabalho e tal. E aí eu me casei, né? Tive meu primeiro filho, hoje ele tem 11 anos. E a partir dali eu comecei a desenvolver um artesanato mais específico para festas. Enfeites de mesa, decorações, enfim. Inicialmente eu comecei a fazer mais isso daí, né? Depois, passados uns anos, eu tive meu segundo filho. Hoje ele tem 6 anos, então eu tenho um de 11 e um de 6 hoje. E a partir do segundo filho, eu comecei a ter um outro tipo de desenvolvimento de artesanato. O meu filho, assim, ele apresentava alguma dificuldade de aprendizado, meu filho mais novo. E a inserção do lúdico para ele era, assim, muito boa, porque ele conseguia entender melhor com o lúdico. Então, qualquer recurso que eu utilizava, seja em historinha, uma luva pedagógica, né, uma luva com historinhas e tal, que eu fazia até de feltro, ele conseguia compreender um pouco melhor. Mas por conta, né, dele ter um certo atraso de aprendizado, eu fui procurar uma ajuda profissional também, né, a respeito disso, e aí ele passou a fazer um atendimento multidisciplinar, com a fonoaudióloga, com a psicopedagoga, com a psicóloga e terapeuta ocupacional. Então ele começou a desenvolver esse trabalho, né, esses atendimentos multidisciplinares, e os próprios profissionais que atendiam meu filho começaram assim me pedir algumas coisas, sabendo que eu trabalhava também com artesanato, né? Começaram assim me pedir algumas coisas. Tayane, será que dá para você de repente desenvolver alguma coisa assim? Em cima disso, dá uma olhadinha nesse material, de repente você consegue estar fazendo alguma coisa parecida porque eu preciso para essa função. E assim eu comecei a ler, a pesquisar, a saber um pouco mais a respeito dos recursos, né, para um aprendizado de forma assim geral, né, crianças com dificuldade, crianças que tinham uma certa dificuldade motora também. Então eu comecei assim a pesquisar, a ler e comecei a aprender um pouco mais sobre isso. E eu me encantei. Eu me encantei pelos recursos lúdicos e pedagógicos. Foi uma coisa realmente assim que eu estava amando fazer. E aí cada vez mais eu ia fazendo, cada vez mais eu ia conseguindo inserir isso para os atendimentos, né? Alguns profissionais já iam indicando para outros e tal. E aí eu comecei a fazer mais trabalhos para outros profissionais. O pessoal começou a me conhecer assim um pouco mais nesse aspecto também dos recursos, né? Ano passado a professora do meu filho mais novo, né? Ela também assim me dava assim várias dicas. Ela falou assim: Tayane, de repente se você aplicar assim nele alguma coisa nesse sentido, ele vai conseguir talvez compreender um pouco melhor, porque ele estava caminhando, ele estava né, numa pré-alfabetização em si. Esse ano ele já está na alfabetização, mas ele estava caminhando, né, tendo um conceito de pré-alfabetização. E era difícil ensinar para ele, visto que ele tem realmente, né, ele tinha um atrasozinho para o aprendizado em si. E os recursos foram fundamentais. Então, com a inserção dos recursos para ele e para os atendimentos, tudo ficou assim mais fácil dele realmente estar compreendendo tudo. E assim, hoje ele está ótimo, graças a Deus, ele já conseguiu assim evoluir absurdamente.
O que eu queria dizer para vocês é como que isso influencia de fato. As crianças conseguem se expressar melhor, as crianças conseguem fazer um desenvolvimento específico em cima daquilo que elas estão vendo. E elas são muito capazes de elaborar perguntas, de resolver problemas e de se tornar mais participativos com a inserção desses recursos. Né? Quando a gente consegue proporcionar brincadeiras e jogos lúdicos acessíveis, por exemplo, nós garantimos por meio dessa acessibilidade qualquer tipo de inclusão. Né? E eu comercializo, né, diversos tipos de materiais lúdicos e pedagógicos hoje, eu também trabalho com isso. Mas hoje eu também separei alguns materiais, algumas imagens, alguns slides para poder mostrar para vocês que alguns materiais, claro, são um pouco mais complexos de estar sendo feito. Qualquer coisa é só me procurar. Mas eu vou mostrar para vocês que alguns materiais vocês podem estar inserindo em sala de aula com materiais recicláveis, com materiais que a própria escola pode estar fornecendo, porque são materiais de fácil acessibilidade, como EVA, papelão, folhas. Alguns materiais vocês podem estar fazendo a impressão, está realmente adequando de acordo com o ambiente escolar aí de vocês. Então eu vou mostrar algumas imagens, alguns trabalhos que todas as imagens são trabalhos que eu faço, né, que eu venho fazendo, e como que vocês podem estar inserindo isso no cotidiano. Seja para qualquer tipo de criança, tá? Seja assim, criança pequena, criança maior, adolescente. Então, a gente vai tá fazendo esse tipo de trabalho aqui entre os slides para vocês estarem vendo essa evolução e em cima de cada, por exemplo, coordenação motora, lateralidade, vocês vão estar vendo um pouquinho de cada coisa, tá? E, enfim, mãos à obra. Então, aí agora eu vou colocar para vocês um pouquinho do que é o conceito do recurso pedagógico e lúdico, né? Que é um conceito, na verdade, assim, muito simples, que o recurso é apenas algo para auxiliar o ensino e a aprendizagem. E eu volto a salientar a respeito do trabalho ativo do professor, que é muito, extremamente e fundamental. Então, todo e qualquer recurso não vem para substituir nada, vem para adicionar, como eu já falei anteriormente. Ampliar as potências cognitivas do aluno, principalmente os alunos com necessidades educacionais especiais, é um dos grandes desafios do trabalho de inclusão em sala de aula. Então, assim, tem muitos recursos que podem ser feitos com materiais simples e esses materiais eles podem ser assim adaptados em sala de aula, podem ser adaptados em casa, pode ser adaptados pelos educadores, professores, pessoas que fazem atendimentos, enfim, qualquer pessoa, pelos pais, inclusive. Eu comercializo, né, diversos tipos de recursos pedagógicos, né? Eu trabalho também hoje com isso, com essa parte do artesanato. Graças a Deus, assim, sou bem procurada a respeito dos meus trabalhos. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do meu trabalho, mas também vou mostrar para vocês que vocês podem estar adaptando algumas coisas para que vocês também possam estar fazendo isso. Uma ou outra coisa, dá para vocês fazerem em sala de aula. E é bacana, às vezes, vocês fazerem com... tipo assim, muita gente, né, joga, às vezes, tampinha fora, joga palitinhos, caixa de papelão, vocês podem utilizar. Então, vocês podem estar utilizando, assim, diversos tipos de materiais que muitas vezes são reciclados. Muitas vezes a gente joga no lixo, né? E eles vão poder estar inserindo um pouquinho aí de conteúdo para vocês na educação. Tá bom? E agora a gente vai para o próximo slide. Então, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os materiais sensoriais, né? E o quanto eles são importantes, principalmente na infância. Desde bebezinhos ali, a gente tem que estar estimulando, né? Na verdade, esses sentidos, as sensações, não é? Crianças também com dificuldade motora. É extremamente importante vocês estarem assim, incentivando, né? Estimulando com os sentidos e as sensações. Então, nós temos o tapete sensorial, né?
Esse ele é feito de tecido duplo resistente. Eu utilizei 8 sensações, né, nesse daí especificamente, mas eu já fiz com 10, 12, já fiz com menores também, mais curtinhos, né? Pais, psicopedagogas, fonoaudiólogas, todos utilizam. É um material bem bacana e pode ser feito com diversos tipos de sensações, né? Algumas pessoas pedem umas mais específicas, outras pessoas deixam a critério de fazer assim um pouquinho de cada uma. Geralmente a gente usa espuma, eu já usei bombril, já usei sim diversos tipos de materiais para você ter realmente a sensação. O tapete, né, assim, realmente fica no chão, né? E no caso é para ter essa sensação com os pés. A gente também tem a caixa sensorial, que na verdade é uma caixa estruturada de papelão, mas é uma caixa mais durinha, né, um papelão mais resistente. E eu costumo, assim, enfeitar bastante ela para ter uma atração para a criança. Por quê? Porque é uma caixa que ela é toda praticamente lacrada. Ela só tem realmente uma abertura em cima. E essa abertura, a criança não consegue visualizar dentro da caixa o que tem. Pode ser utilizada essa caixa sensorial como forma de brincadeira. A criança, tem muita criança que tem medo de botar a mão dentro de algo que ela não sabe o que vai, né, o que vai aparecer ali. E é uma forma também de trabalhar um pouco, né, esse sentido também da criança, né, de, olha, vamos testar o que tem aqui, vamos ver o que tem, vai inserindo uma brincadeira, vai inserindo algo junto com essa caixa sensorial, que assim, a criança vai tocar, são fichas, na verdade, né, são fichas redondinhas, a sensação, né, tá dos dois lados. Então a criança vai tocar, pode ser uma adivinha, né, da criança brincar realmente com você para estar adivinhando, pode vendar os olhos, algo do gênero, para poder a criança te dizer o que ela está sentindo, né, se é áspero, se é macio, se é grosso, se tem bolinhas, enfim. E assim, na verdade, ele desenvolve a parte cognitiva, desenvolve a parte linguística, a parte social, emocional, que como eu disse, a criança às vezes tem medo de colocar a mão dentro porque não sabe o que vai ter, né? A criança às vezes pode pensar assim, tem um bichinho ali dentro, tem alguma coisa que eu não vou gostar de tocar. E é justamente para poder incentivar e estimular essa criança a combater também esse próprio medo dela, né, por conta emocional e também desenvolvimento geral aí, tá? Então assim, a gente consegue fazer os sensoriais no tapete, na caixa sensorial e na prancha sensorial, que é o último agora que eu vou citar como parte sensorial dessa linha. A prancha, na verdade, para bebê é excelente, porque na verdade ela fica realmente assim, como se fosse uma tabuazinha, né? Ou então feita de papelão. E uma sensação seguida da outra. Então a criança tira a mão de uma sensação, mas ela vai estar vendo a sensação, ela tira a mão de uma e já passa para outra. Então esses sentidos aí da criança, ele já vai saindo de um e passando para o outro. E agora depois eu vou mostrar no próximo slide para vocês outros tipos e formas de sensações. Então, agora eu vou falar sobre os sensoriais, assim, voltados para um desenvolvimento mais específico. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, nesse lado voltado do sensorial, eu costumo fazer livros. E são livros sensoriais. O que tem nesses livros sensoriais? A criança tem que fazer um movimento como se fosse de um alinhavo, onde ela poderia passar um cordão de um tênis, por exemplo, de um sapato, por uma argolinha. Essas argolinhas, elas são estruturadinhas, né? Eu geralmente coloco assim com uma questão mais bordado mesmo. Essas argolinhas, elas são presas como se fosse um bordado.
E aí a gente passa esse cordãozinho. Então, essa é por exemplo, uma atividade sensorial específica para coordenação motora fina, né? Outra forma de trabalhar também é livros sensoriais voltados para matemática, voltados para a questão de formas, cores, né? Que a gente também trabalha muito, principalmente crianças pequenas, né? Trabalham muito com essa questão de cores e formas. Geralmente eu coloco nesses livros sensoriais velcro e geralmente eu coloco assim a imagem como se fosse costurada, né, ou bordada, por exemplo, de um círculo. E aí o círculo ele tá preso por uma fitinha e eu coloco esse círculo com velcro para que a criança possa puxar para cima para poder ela prender esse velcro em cima no círculo. Mas nisso tem o círculo, triângulo, quadrado, várias formas misturadinhas, né, com os bordados, e a criança que tem que pegar e realmente inserir isso para poder casar ali o círculo com círculo, quadrado com quadrado e assim por diante. Pode também fazer esses livros sensoriais voltados para vogal, apenas para as vogais, né? A gente pode fazer de forma pareada. Eu sempre utilizo esses livros sensoriais. Eu faço geralmente em feltro. Coloco juntamente com o feltro materiais também plastificados, que eu também trabalho com materiais plastificados, inserindo junto com esses livros. Números impressos plastificados também. Essas argolinhas de contagem nos livros, por exemplo, sensoriais de matemática, coloco o número de um lado, o fio com as argolinhas, e a criança tem que passar de um lado para o outro de acordo com o número. Então, tem então ela vai passar uma argolinha, duas argolinhas e assim por diante. Então, são livros que são mais específicos, são livros sensoriais, né? São produtos sensoriais mais específicos. Posso também fazer solto, então, tipo, eu quero só uma página de um livro sensorial, eu não quero o livro inteiro, eu quero uma página de matemática. Então, você pode fazer só uma abertura, como se fosse só uma capa de um livro, de um lado e do outro, igual estou mostrando aí no slide, que é, por exemplo, de matemática. E pode ser feito para vogal, pode ser feito também para outros, enfim. Esses são mais específicos, tá? E agora a gente vai passar para o próximo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cores e formas. E como que pode acontecer esse desenvolvimento das cores e das formas? Normalmente, a gente utiliza várias atividades voltadas assim, muito para pareamentos, né? E esses pareamentos, eles trabalham função executiva, percepção visual, percepção estética. Então, assim, esses tipos de atividades, né, eles trabalham a concentração da criança, além de aprimorar, assim, a coordenação motora fina, ampliar também o vocabulário. Eu tenho um joguinho, né, que eu já até fiz para psicopedagoga aí, chamado Casa Cores. Na verdade é uma prancha de papelão, né? Eu faço com uma prancha de papelão. Eu utilizo velcro nessa prancha e ela tem o formato de uma casa. Você pode, na verdade, assim, vocês podem estar trabalhando com EVA, né? Com essa atividade. Eu faço geralmente esse joguinho com EVA, papelão, velcro. E eu faço umas impressões também, assim, de uma casa colorida. Então, eu utilizo formas como coração, estrela, quadrado, retângulo, né, círculo. E utilizo, assim, várias impressões com várias tonalidades, na verdade. Porque aí você pode ter uma diversidade aí de tons, né, de cores e de formas, em posições diferentes para que a criança monte de acordo com o que ela está vendo naquela folha. Folha 4 mesmo, normal. E aí eu coloco velcro, porque aí a criança você pode fazer os recortes de acordo com as formas, né? E as crianças podem estar montando essas formas de acordo com o que ela está vendo no papel. Por incrível que pareça, parece ser uma atividade assim muito fácil, mas não é. As crianças confundem, porque a percepção visual justamente é muito importante nesse lado. Porque ela confunde assim o tom que ela usou, às vezes ela vê aquela forma, ela vai ver repetir aquela forma numa próxima folha, e às vezes só muda a cor. E aí ela tem que ter essa percepção visual de que, não, é a mesma forma, mas é outra cor. Né? E aí vocês vão trabalhando nesse sentido. Tem os palitos coloridos também. Os palitos coloridos, eu até tenho um aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Também pode ser feito com palitinho de picolé, ó. Tá vendo?
Ele é bem simples e vocês utilizam várias cores. A posição e a sequência lógica delas vocês podem criar. Também utilizo numa folha de papel A4, onde eu vou montar esses círculos de acordo com as sequências que eu quero que a criança monte. Então você vai fazer várias sequências. Então eu vou fazer, não sei, de 1 a 10 em termos de sequência. E aí as crianças vão poder estar colocando de acordo com o que você montou, mas assim, em sequência de 3. Então ela pode fazer assim, ela pode fazer assim, ela pode ir virando para poder conseguir encaixar essas sequências. É um outro trabalho também bem bacana, tá? Então isso daí também vocês podem estar utilizando. Então, essa algumas atividades assim de pareamento são bem legais, porque assim, tem uma outra que eu vou ver se eu consigo assim acessar aqui para vocês. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Ah, não tenho ela física. Não vou ter ela física agora, mas é da sequência lógica, que você cria uma sequência lógica, né? É uma sequência lógica para criança, você pode utilizar quadradinhos, pode ser, além de ser quadradinhos coloridos GVA, pode ser também ser tipo redondinhos, não importa a forma. Você vai criar uma sequência lógica numa plaquinha, pode ser de papelão, de GVA, de isopor. Cria sequência lógica e a criança tem que repetir ao lado essa sequência. Você pode fazer várias criações, porque são vários né, quadradinhos ou coisas redondinhas de diferentes cores, e aí você cria sequência, pode ser uma sequência simples, pode ser uma sequência de 2 linhas ou mais, e a criança acompanha o que você está fazendo. Também é uma outra forma de trabalhar esse pareamento de cores e formas. Enfim, é uma infinidade de atividades que dá para fazer nesse conceito de cores e formas, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os sentimentos e as emoções também. E que tem recursos que vocês podem inserir para essa parte. Que assim, é uma parte que agora com a pandemia, né, e com o retorno das aulas presenciais, na rede municipal ainda vai acontecer, mas nas escolas particulares já vem acontecendo. É um contexto que assim vai ter que ser muito bem trabalhado pela parte educacional. As crianças ficaram muito tempo em casa, todos nós, né? Só que muitos de nós já voltaram a trabalhar, já estão com uma vida naturalmente voltando aí ao normal, mas as crianças, de uma certa forma, ainda estão um pouco limitadas relacionadas a isso, porque estão sem a escola por enquanto, né? E agora que está começando aí ter realmente uma evolução nessa parte e precisa ser trabalhado, né? 1 ano e meio aí de crianças em casa, sem um convívio social, é realmente assim algo que quando realmente retornar, tem que ter uma preparação, sim, tem que ter um bom senso, sim, dos professores relacionados a isso, né? E para que com cuidado vocês consigam estar realmente retomando aos poucos essas crianças e vocês podem estar utilizando recursos também para isso, né? Assim, eu acho bem legal e interessante, assim, porque todo o pensamento, né, todo o contexto educacional, a gente pode estimular assim, de forma sutil as suas emoções e sentimentos e ajudar eles nessa caminhada, né, de inclusão, não somente social, mas também emocional. E assim, é bem legal e interessante vocês nomearem esses sentimentos e essas emoções. Porque às vezes eles conseguem entender um pouco mais vocês nomeando essas emoções e sentimentos nas historinhas, nos teatrinhos, fazer teatrinhos, fantoches, montar historinhas contando que essa é raiva, essa é tristeza. Eles conseguem entender um pouco melhor, né? E isso volta para eles também, né? De uma certa forma, vocês podem estimular a criança no sentido, vocês podem criar tipo smiles, né? Eu faço assim, geralmente para sala de aula, para professores, eu faço aquele emocionômetro. Até fiz agora também para a professora do meu filho do ano passado. Ela pediu agora para a salinha de aula dela para poder colocar algumas coisas e um desses contextos foi o emocionômetro, que é bem legal e emocionante. Até que ela me solicitou foi assim de 4 emoções bem básicas, porque ela falou que de uma certa forma na educação infantil eles trabalham de uma forma mais básica mesmo, né? Tipo assim, raiva, tristeza, alegria e sonolento, né? Que ela falou assim, são sempre essas que a gente trabalha mais,
né? Outras emoções, sentimentos, as crianças já têm uma certa dificuldade para estar entendendo. Mas essa inserção também é bacana. Eu faço também uma lata das emoções, eu costumo dizer que uma lata são 10 emoções, né? São várias incluídas ali, não só essas que eu acabei de citar, mas também o medo, tem a parte do susto, né? Do assustado, também é legal. Mas isso tudo vocês podem inserir em histórias, né? Vocês podem estar colocando isso sempre em historinha, para poder chamar melhor a criança para aquele contexto ali emocional, né? De conseguir entender certinho o que você está falando. E a historinha, assim, geralmente chama mais a atenção realmente da criança. Então, vocês podem estar trabalhando isso na escola, em casa, aonde for, porque no meio dessa pandemia, realmente eles vão precisar muito desse apoio também, tá bom? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pareamento inserindo, né, letras e sons. Ao trabalhar assim com pareamentos de vogais, imagens, palavras, né, que começam com o mesmo som, você pode ajudar a criança a compreender assim um pouco melhor o que ela ouve para melhor vocalizar, né? Então a gente pode estar fazendo um joguinho da memória. Eu faço esse joguinho da memória. Ó. É um joguinho da memória, sim, bem basiquinho, onde a criança vai ter que associar a vogal com o objeto, tá? Ele vai ter que parear. Então, o jogo da memória, a criança tem que achar o objeto, né? Que é a letra inicial daquela vogal. E fazer esse pareamento. Essa é uma forma bacana. Também dá para poder inserir com objetos. Então, vocês têm objetos em sala de aula. Vocês podem estar fazendo pareamento também com objeto. Tem uma bola, né? Esse, no caso, seria da letra, da consoante, né? Não da vogal. Tem um bichinho de pelúcia, um elefante, um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim, um urso, né? Também podem estar fazendo com objeto. Né? Essas plaquinhas podem ser maiores, joguinho da memória geralmente eu faço pequenininho, para a criança manusear de uma forma melhor também, bem pequenininho. Mas vocês podem estar fazendo também de uma forma assim um pouco mais assim, um pouco mais simples em sala de aula, caso vocês desejam estar realmente fazendo um material assim. Eu trabalho também com a luva pedagógica, que é uma luva, tá até aí na imagem, é uma luva que também tem um pareamento, a psico também que pediu, até para poder fazer, a psicopedagoga. É um pareamento realmente também assim de vogais, né? E objetinhos aí, identificando de acordo com a vogal. Né? Então tem o índio, tem o i de índio e também é com velcro. Então a criança tira e coloca de acordo, né? E vocês podem estar mexendo aí os dedinhos também para ficar uma coisa mais atrativa. O disco com pregadores também é uma coisa que vocês podem estar fazendo para vogal, para cor, para número. É feito de CD, EVA e pregadores de roupa. Então vocês colocam ali as imagens, esse daí é bem simples, eu também faço, mas é simples, esse daí vocês podem estar fazendo. Com esse disquinho, CD em casa, geralmente às vezes tem um CD, joga fora, que não tá muito bom e tal. E vocês podem estar fazendo nesse contexto também, né? De vogal, de cor, de número. Não dá para poder colocar muito, né? Porque o disco geralmente, né, o CD não é muito grande e também não dá para colocar muito. E assim, eu gosto muito de trabalhar com alfabetários. Eu tenho até vou mostrar para vocês. Eu tenho um físico aqui. Porque vocês podem fazer aquele de parede, né? Eu faço aquele de parede, associando imagem com a letra. Aí, né, a criança vai encaixar as imagens de acordo com a letra. Eu tenho um de tecido que não tem imagens, é só mesmo a letra, tecido, mas é o velcro, é mais para trabalhar aí a ordem alfabética. E esse daqui que eu gosto muito de trabalhar com ele, ó. Ele é todo com velcro também, mas ele é de um material plastificado. Então ele é todo plastificado. Eu gosto muito de trabalhar com ele, gosto de fazer assim colorido, porque esse colorido atrai também mais a criança, né? E vocês podem estar fazendo assim, né? Esse material plastificado já é um material um pouco mais assim complicadinho de estar fazendo, mas eu trabalho com isso e eu faço esse de vogal, onde a criança também vai poder escrever, né? Eia, oi, ui.
E aí ela vai poder também estar escrevendo, ela vai poder colocar com velcro em cima e escrever embaixo. Tem uma canetinha que se usa no material plastificado, que é como se fosse aquela caneta de escrever em quadros de sala de aula, sem ser o giz, né? Aquela caneta mesmo, aquela piloto. Escreve e do outro lado tem tipo como se fosse uma espuminha e ela apaga. Então a criança vai poder escrever, apagar, escrever, apagar. Eu também tenho esse tipo de material. O livro silábico, gosto muito do livro silábico, porque é um livro mesmo, é as sílabas todas, que vocês podem estar inserindo, né, de forma fonética e podem estar inserindo também de forma silábica, né? Porque, na verdade, os contextos, eles caminham muito junto, né? Hoje em dia se trabalha muito a questão realmente fonética aí com a criança, que é extremamente importante, eles escutarem, perceberem o som e realmente identificar, né? Os sons que faz, os sons que se ligam ali, né? A consoante com a vogal. Mas o livro silábico, ele dá uma outra visão para a criança, associando com a letra, com a vogal e com a imagem. Ó, essa letrinha com essa vogal, com essa imagem. Ah, o lixo, L com I, lixo. Aí vocês vão puxando, né, a criança. E eles gostam, por ter essa questão do velcro, eu sempre, a criança, quando ela põe a mão, né, na verdade, o concreto para a criança é muito bom. Eles aprendem de uma forma mais ampla, eles estão assim vivenciando aquilo ali e realmente eles conseguem absorver de uma forma melhor. É bem legal. Então, toda essa parte né, pedagógica, entre alfabetários, pareamentos, livros silábicos, trabalhando sílabas soltas também, que vocês podem estar trabalhando, que eu também faço, esses materiais plastificados, assim, sempre imagens com a palavra, mas em sílabas, né? Então a palavra está toda recortada, então você vai ver lá, ba, lá, vai estar o ba, o lá separado em fichinhas e vai estar a imagem da bala. Ou pode ser também com letrinhas separadas, B, A, L, A, e vai estar a fichinha da bala. Eu também fabrico também esse tipo de material assim, né, dessa forma. E tudo isso pode ser inserido em sala de aula, tudo isso pode ser inserido aí em toda a educação, que eu tenho certeza que vai fazer uma enorme diferença para vocês. Vocês estarem associando todo o cronograma pedagógico, né, que vocês já possuem, juntamente com esses recursos que vão estar ampliando um pouco mais aí esse aprendizado para essas crianças, tá bom? Rimas e sons. Então eu vou mostrar para vocês agora a caixa musical. Ela é bem parecida com a caixa sensorial, o estilo é praticamente assim o mesmo, é uma caixa estruturada, que eu faço bem colorida, e ela tem assim uma abertura que na verdade também a criança não consegue ver o que está dentro da caixa. E aí a brincadeira, ela pode ser assim bem criativa. A criança pode tirar a ficha para poder puxar a música, ou ela tira a ficha, você inicia a música com a imagem associada, né? Tem borboletinha, tem índio, tem aquele do pintinho amarelinho. Então a criança visualiza a imagem e vai começar a associar essa imagem às musiquinhas. Você pode utilizar com esse recurso, vocês podem utilizar um microfone de brinquedo, que também pode ser improvisado, se não tiver de brinquedo exatamente, mas pode ser feito de aqueles canudos de papelão, coloca uma bolinha de isopor e pinta tudo. Aí a criança puxa, né, uma fichinha e com isso vem a criatividade. Vocês podem estar incentivando a criança a criar realmente uma música em cima da imagem que ela está fazendo, ou você mesmo ir puxando para a criança perceber as rimas, né? A borboletinha tá na cozinha, e aí a criança percebe que as palavras podem ter sons parecidos, né? Podem ter esses sons bem parecidos, e aí ela começa a estar percebendo isso daí. Bom, é uma caixa criativa. A criança vai brincar e vai aprender, né, ao mesmo tempo. Pode utilizar também as onomatopeias, né? A fonoaudióloga aí do meu filho também utiliza bastante, ela também tem esse recurso. No caso, pode utilizar o som dos animais, né? Tira o cavalinho, pode fazer o som do cavalinho, tira o pintinho, faz o som do pintinho, e por aí vai. É uma caixa para brincar, mas também para ouvir, para perceber o som.
e a criança vai desenvolver aí uma criatividade bem bacana. Esse recurso eu costumo chamar de tapete psicomotricidade. Por que eu coloquei o título movimento? Né? Esse tapete é para a criança brincar, mas é um estímulo que estimula a lateralidade, a percepção, conceito de direita e esquerda, né? Onde a criança vai ter que movimentar o seu corpo para poder girar o pezinho para um lado, para o outro. Esse tapete eu faço ele normalmente de tecido e eu coloco os pés, né? Eles são feitos de EVA. É bom a criança sempre estar descalça ou então com uma meinha para poder estar pisando, porque senão o EVA acaba sujando, né? Então é bom ela tá assim, geralmente com uma meinha já é tranquilo, tira o tênisinho e coloca a meinha. E isso também pode ser feito assim, até a Patrícia deu uma ideia legal no dia que eu fui mostrar um pouco do meu trabalho, né, para eles poderem, né, o pessoal da educação para poder conhecer. E a Patrícia até falou assim, pode ser de repente pintado no chão, né, da escola, de uma escola, de um pátio escolar e tal. Também, assim, achei bem bacana a ideia dela. Falei assim, olha, viu, as coisas vão, né, vão evoluindo, realmente de acordo, às vezes, o material você vê, a forma como inserir esse material na parte realmente da onde, né, do ambiente onde vocês estão. Também é muito importante essa percepção, assim, de vocês estarem conseguindo inserir o recurso no ambiente onde vocês estão, né? Porque às vezes não tem, às vezes, uma acessibilidade tão boa naquele lugar, mas aí vocês podem estar transformando isso, né? Não dá para fazer assim, vamos fazer de uma outra maneira, mas todo recurso é aplicável em qualquer lugar. É isso que eu quero que vocês assim entendam com muita clareza, que o recurso realmente é utilizado em qualquer lugar. Na escola, na rua, na sala, em casa, no jardim. Então, vocês podem estar utilizando realmente em todos os lugares. Essa é a ideia do movimento. Tem um detalhezinho, uma dicasinha que eu queria dizer para vocês, que esses dias eu vi e eu achei muito legal. É um bambolê de arroz. Não sei se vocês já conhecem. Mas esse bambolê de arroz é um bambolê normal, só que foi colocado dentro dele arroz. Não muita coisa, pequenos grãos de arroz. Para a criança ouvir o som, escutar o som. E principalmente, assim, crianças, pessoas que são deficientes visuais, eles têm uma percepção muito legal com esse bambolê. Eu achei muito interessante, eu li, na verdade, uma matéria a respeito disso, e eu queria só dar, assim, uma palavrinha para vocês a respeito disso, que também é uma ideia legal. Coordenação motora. Todos nós sabemos, assim, o quanto é importante esse desenvolvimento. Não só pela parte motora, mas pela parte onde as crianças precisam pegar direitinho no lápis, para saber escrever, para poder saber desenhar, para poder saber pintar. E essa parte é muito importante para o desenvolvimento. Para a coordenação motora, tem inúmeros recursos que podem ser feitos. E alguns deles podem ser feitos também de materiais recicláveis. Eu vou mostrar um físico para vocês, porque eu tenho. Esse aqui é uma entrega, tá, gente? Que eu vou fazer depois para uma psico também. Que ela pediu até para poder eu estar fazendo. Olha, é uma placa com tampas, ó. E aí a criança ela tem que saber enroscar. E enroscar também no lugar certo, porque senão não vai casar direitinho. Mas é bem bacana para coordenação. É simples, tá? É um material que vocês podem estar fazendo, porque esse aqui é bem simples de fazer, ó. E a criança pode estar fazendo essa parte da coordenação. Outra também que assim, eu gosto muito é o lápis com engrossador. Principalmente para crianças, para pessoas que têm dificuldade motora. O engrossador, ele facilita essa pega, tá? Isso aqui é feito com EVA. Vocês podem colocar um EVA em volta, colar e faz com o engrossador. E depois vocês podem ir diminuindo um pouquinho esse engrossamento, conforme for tendo esse desenvolvimento motor, tá? Isso também é bem legal. Outro também que eu gosto é as pinças. Ó, esse aqui é bem pequenininho, tá vendo? É um pregador, né? Bem pequenininho, como se fosse um pregador de roupa.
Só que esse daqui ele é bem pequeno mesmo. E aí, a criança, no caso, eu faço, né, livros sensoriais quando eu faço, eu utilizo muito aqueles varais de brinquedo, onde eu coloco roupinha e a criança pode estar prendendo a roupinha no varal. Vamos tirar a roupinha do varal, colocar para lavar, né? Eu faço geralmente esse aqui em livros sensoriais, aqueles livros em feltro, são os livros mais elaborados. Mas esse movimento de pinça, ó, que pode ser feito do pequeno para o pregador maior também, é um recurso que vocês podem estar utilizando. Pode até fazer recorte mesmo de revista, no caso, se vocês quiserem adaptar, né? Podem estar fazendo, se não quiser exatamente usar o livro sensorial, que é bem estruturado, é bem legal. Mas assim, em sala de aula, se vocês quiserem dar uma improvisada, vocês podem estar utilizando assim, faz um recorte de revista, com roupinhas de criança, faz um bonequinho. Vamos tirar a roupinha e colocar no varal. Aí vocês colocam uma cordinha como se fosse de. Pode ser barbante, linha, o que vocês tiverem, né? E vão pregando a roupinha ali, né? A criança vai pregando. Outro que também eu gostaria de comentar com vocês é sobre a pasta montessoriana. A pasta montessoriana já é um material realmente bem mais estruturado, que eu também faço, assim, até a fisioterapeuta já pediu, justamente por esse trabalho motor, às vezes que a pessoa precisa firmar um pouco mais, né, a mão. Então, assim, é uma pasta, ela geralmente tem uns 70 centímetros, ela fecha, e eu coloco vários recursos nessa pasta, de zíper, de trançado, da laço, de cliques, né? Tem que clicar para abrir, tem que clicar para fechar, ganchos para um encaixar no outro. E essa coordenação é muito legal. Eu vi já essa pasta também ser utilizada por pessoas que têm Alzheimer, por pessoas que têm demência. É uma pasta que ela tem uma amplitude realmente muito grande para desenvolvimento. Então ela serve para criança, ela serve para adulto realmente com alguma dificuldade, serve para fisioterapeutas aplicarem para pessoas que estão precisando realmente fazer o movimento novamente das mãos, né? Fortalecer aí as mãos de alguma maneira. E o último agora que eu vou mostrar para vocês de coordenação motora, é bem legal também. Crianças que têm, né, ou pessoas que têm dificuldade, às vezes motora, elas têm dificuldade de passar, às vezes, livros, né? Vai ler um livro, vai ver um livro, só as imagens e tal, tem dificuldade, às vezes, de ter essa pega para poder passar as folhas. E uma forma de incentivar é vocês colocarem marcadores, que pode ser feito assim, olha, eles podem ser feitos redondinhos, pode ser feito de feltro, ou então de um material mais durinho, pode ser feito com clips, vocês podem colocar clips e marcar os livros, para que a pega deles seja mais fácil, eles pegam por aqui, por esses marcadores. E realmente acabam tendo um tato melhor para poder estar passando folha por folha e estar conseguindo visualizar imagens, enfim, de uma forma geral, isso também assim, é uma ideia simples e que vocês podem estar aplicando e é bem bacana. Incluindo a matemática. Sim, a gente também tem que possuir recursos para matemática, né? A gente pode estar colocando aí, não de uma forma muito extensa, né? Seria uma forma mais realmente básica, sempre trabalhando no número do 1 até o 10. Para poder estender um pouquinho mais, aí o jogo já seria um pouco, assim, um pouquinho mais complexo de estar fazendo, enfim, de estar executando, mas todos podem ser inseridos, tá? Eu vou mostrar um aqui para vocês que eu tenho no concreto, que são as fichas numéricas, ó, e o pregador. E aí a criança vai associar o pregador à sua ficha, tá? Ele vai visualizar.
Simples também, esse aqui é feito com EVA, esse aqui eu fiz uma estruturinha com EVA. Eu tenho até mais aqui, ó, tá vendo? Que esse daqui já é um material pronto já que eu tenho. Geralmente esse daqui eu faço muito, o pessoal assim gosta muito de realmente ter esse tipo de material. Posso fazer com mais fichas, com menos fichas, geralmente eu faço 5 fichas, tá? Outro que é legal são placas com frutas. Eu já fiz assim umas plaquinhas com frutas. Você coloca uma árvore, né? Na verdade, várias plaquinhas, várias árvores e frutas. E aí você vai colocar um número, claro, em cada árvore. Você vai numerar essas árvores. E aí a criança tem que colocar a quantidade de frutas referente ao número que ela tá vendo. Então tem uma maçã, ela vai colocar no número 1. E por aí vai. O Pega Barata também é um joguinho legal de fazer. Pega Barata você pode fazer com velcro, né? Eu faço com velcro. E assim, são baratinhas coloridas, são bonitinhas, elas não são feias. São feitas com 2 chinelos, eu geralmente faço 2 chinelinhos de EVA. E a criança, assim, tem umas fichas separadas, do 1 ao 10, né? E vocês vão virando essas fichas. Conforme o número que vai saindo, tem que encontrar a barata referente àquele número. Então, as baratas vão ter números, vão estar numeradinhas. Então, saiu o número 2. Cadê a barata número 2? Geralmente tem que jogar de 2, né? Porque é quem encontrar a barata primeiro vai dar a chinelada nela. E é uma brincadeira que faz a criança realmente assim, cadê? A criança fica procurando ali o número na baratinha e faz realmente esse estímulo com ele, brincando, né? A professora ano passado, meu filho, sempre falava isso assim pra mim. A criança aprende brincando, a criança aprende brincando. Ela, inclusive, foi uma grande influenciadora para esses recursos pedagógicos também. Não vou citar nomes, porque ela ainda não me permitiu citar, mas ela, assim, incentivava muito esses recursos. Faz assim com ele, talvez aplique alguma coisa voltada assim para ele vai conseguir entender um pouco melhor, né? Porque ano passado, em meio à pandemia, não tinha nada de presencial, era tudo realmente só no remoto. E a gente conversava muito com os professores nesse sentido. O que vocês podem inserir de uma forma um pouco melhor, né? Eu, então, conversava aberto. Falei assim, não estou sabendo como eu vou aplicar exatamente isso para ele. Tayane, monta algum recurso assim para ele, em cima disso, porque vai funcionar. E assim foi. Ela foi uma grande influenciadora também para esses recursos pedagógicos aí fluírem um pouco mais em mim, sabe? Ela ajudou bastante. Outro também que eu gosto é trabalhando a escrita numérica, materiais plastificados, fazendo o formatinho, né, do número, aquela canetinha que apaga, tipo piloto, a criança vai escrever várias vezes, depois vai apagar. É um material também que eu já tenho, assim, sempre a pronta entrega, porque usa-se muito, né? É o começo, né? É o início realmente da escrita numérica em si, né? O formato do número. Os números texturizados, também gosto muito deles, são placas de EVA, né? Eu fiz elas estruturadas em MDF, então eu coloquei MDF com EVA e o número é feito com lixa. Então eu fiz o formato do número todo em lixas e aí eu colei. Então, na verdade, ele é bem texturizado. A criança vai fazer o formatinho do número, melhor com o primeiro, né? Sempre com o dedinho para poder conseguir fazer o formato, mas na textura. Então é uma forma aí concreta, tátil da criança estar realmente aprendendo essa parte. É bem bacana. Já caminhando, né, para o nosso finalzinho aí da nossa singela capacitação, eu espero, assim, de verdade, que esses recursos lúdicos e pedagógicos tenham entrado na vida de vocês de uma forma muito especial e que essa forma especial possa totalmente ser inserida na educação. Foi um enorme prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho dos meus trabalhos
e, acima de tudo, um pouco do que vocês possam estar também inserindo e fazendo com materiais recicláveis, com materiais de fácil acessibilidade dentro da escola. E eu aproveito o ensejo, né, para poder convidar vocês para a feira Corredor do Artesanato, que vai acontecer no dia 14 e 15 de agosto agora, que vai ser ali no Jardim de Baixo, né? Vocês já devem ter escutado falar da feira, né? Vocês estão aí na parte da educação também, vocês devem já ter escutado falar a respeito dessa feira, que é uma feira muito bacana, tem muitos projetos legais, muitos artesãos. Aproveita para poder conhecer o trabalho de todos os artesãos de Valença, que sim, se empenham demais. As pessoas que fazem parte também e que colaboram para que essa feira aconteça em Valença também são pessoas muito especiais, sabe? E assim, é claro, né? Eu, Tayane Brinco, da Cantinho Encantado, vou estar presente na feira com os materiais, os recursos lúdicos e pedagógicos e também com um pouquinho de outros materiais também que eu faço, né, que um outro contexto que eu tenho, que eu já falei inicialmente para vocês, e eu espero vocês lá. Por fim, eu gostaria de destacar que, assim, que num processo de transformação precisa-se de muita flexibilidade, boa vontade, amor, e que toda brincadeira e jogo lúdico pode ser inserido em qualquer lugar. Né? Eu já falei isso para vocês, eles podem ser totalmente inclusivos. E como em todos os momentos da vida, o respeito à diversidade, ele deve ser condição básica para todo aprendizado. Eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando com vocês, de estar passando um pouco para vocês de tudo que eu fui aprendendo, fui conhecendo, fui lendo, fui aprendendo, né? E agradecer imensamente a todos vocês a oportunidade de estar aqui. Uma boa tarde para todos vocês e eu espero que vocês aproveitem bastante todos esses recursos aí, tá bom?